A Coreia do Sul está prestes a desaparecer do mapa. E isso não vem de exagero da internet. Vem de projeções sérias que apontam um futuro esquisito para um dos países mais modernos do mundo. Se nada mudar, a população pode encolher até não conseguir mais se sustentar. E o motivo não tem nada a ver com guerra, clima ou economia. O problema é a falta absoluta de bebês. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para entender como trabalho, cultura, rotina e comportamento transformaram a Coreia do Sul num caso real de possível extinção ao longo das próximas gerações. Número 1. História. Nos anos 50, a Coreia era um país completamente diferente do que você conhece hoje. Era um lugar rural, marcado pela guerra, pobre e cheio de famílias enormes. Ter muitos filhos não era escolha. Era necessidade. 5, 6 crianças por mulher não chamavam a atenção de ninguém, porque naquela época, filho significava força para trabalhar, segurança para o futuro e garantia de que a casa ia continuar de pé. Quanto mais, melhor. Só que o país virou de cabeça para baixo quando começou o famoso milagre do rio Han. A industrialização engoliu as vilas rurais, os prédios começaram a subir e aquela vida mais simples deu lugar a um ritmo acelerado que ninguém estava acostumado. O dinheiro começou a circular, mas junto apareceu um novo tipo de pressão. A cidade ficou cara, a rotina ficou puxada e a ideia de prosperidade ganhou outra cara. Foi nesse momento que o governo resolveu agir. Começaram a surgir campanhas dizendo para as famílias reduzirem o número de filhos. Diziam que uma casa pequena vivia melhor, que planejar era o caminho e que o futuro seria mais leve se cada casal tivesse no máximo 2 crianças. E o país comprou essa visão. A natalidade, que era altíssima, começou a despencar. No início dos anos 2000, a taxa já estava em torno de uma criança por mulher. Não era o ideal, mas também não parecia o começo de um colapso. Só que a Coreia se transformou rápido demais. O custo de vida disparou. O mercado de trabalho virou uma montanha-russa de cobrança e desgaste, e a maternidade se tornou praticamente um luxo. A taxa desabou de vez. Hoje o país está em 0,72 filhos por mulher. Para uma população continuar existindo, o número deveria estar em 2,1. E a Coreia não chega nem perto. É disparado o nível mais baixo do mundo, e não existe paralelo disso em nenhum país rico. O resultado é visível: berçários vazios, creches fechando, bairros inteiros envelhecendo. Até o assento cor-de-rosa no metrô, o reservado para grávidas, quase sempre está vazio. Em um país de mais de 50 milhões de habitantes, o número de nascimentos anuais já caiu para algo em torno de 200 mil crianças. A Coreia, que um dia teve medo de ter gente demais, agora enfrenta um medo muito mais surreal. E os motivos você vai conhecer agora. Número 2. Custo de vida e educação. Se hoje cada vez menos gente decide ter filhos na Coreia do Sul, a primeira resposta está no bolso. A maior parte da população se concentra na região metropolitana, onde estão os empregos mais promissores e o agito da vida urbana. Mas morar por ali virou um desafio quase impossível. Quem vê as fotos nas redes sociais imagina um paraíso de cafeterias estilosas, painéis coloridos e metrôs impecáveis. Só que o que tem de moderno, tem de caro. O preço médio dos apartamentos disparou nos últimos anos, e o simples ato de morar ali virou um dos investimentos mais caros do planeta. E quando digo apartamento, não é cobertura não. É um caixote padrão coreano que faria muita kitnet parecer espaçosa. Para se ter noção, um casal jovem, mesmo com renda estável, pode levar mais de 15 anos só para juntar o valor da entrada de um imóvel comum. Isso vivendo com uma disciplina absurda, abrindo mão de lazer, conforto e qualquer tipo de extravagância. Comprar uma casa se tornou um sonho tão distante que muitos já nem consideram mais essa possibilidade. Agora pensa no passo seguinte. Se mal dá para bancar um canto para dormir, como é que se coloca uma criança nessa equação? Ter filho significa gastar mais com tudo: comida, roupas, transporte, contas básicas e, acima de tudo, educação. E na Coreia, a educação virou uma obsessão nacional. A criança mal começa a andar e já está entrando em reforço escolar.
Depois da aula regular, ainda tem os hagwons, que são cursos particulares obrigatórios na cabeça da maioria dos pais. Matemática, inglês, música, artes marciais, tudo pago, tudo caro. Não porque querem ostentar, mas porque têm medo do filho fracassar num sistema tão competitivo. Número 3. Jornadas de trabalho. Se o custo de vida já assusta, a rotina coreana completa o pacote. A vida no país funciona como uma maratona que começa na infância e não tem linha de chegada. Desde cedo, as crianças entram numa lógica de competição permanente. Escola o dia inteiro, reforço à tarde, hagwon à noite. E quando sobra um intervalo, não é descanso, é estudo. Quando esse adolescente vira adulto, a dinâmica não muda. Ele só troca a mochila pelo crachá. A cobrança continua, só que agora com metas, chefes e expectativas corporativas que parecem não ter fim. A lei pode até estabelecer um limite de horas semanais, mas a cultura faz outra coisa. Muita gente só sai do trabalho depois das 9 da noite. Quem tenta ir embora mais cedo acaba mal visto, e ninguém ousa levantar da cadeira antes do chefe. O excesso se tornou rotina. Tem jovem que passa no hospital no domingo só para tomar soro e conseguir trabalhar na segunda. Isso virou parte da lógica de sobrevivência, e muita gente ainda chama isso de autocuidado. Nesse cenário, sobra o quê? Quem mal consegue dormir não vai ter tempo de namorar, nem de construir uma família. E num país onde praticamente todos os bebês nascem dentro de casamento formal, essa equação não fecha. Sem relacionamento não tem filhos. É simples, mas brutal. A verdade é que não dá para manter uma taxa de natalidade saudável onde faltam tempo, dinheiro e espaço. E na Coreia, os três estão sumindo ao mesmo tempo. Só que para um grupo específico, essa pressão pesa ainda mais. Porque além da cobrança geral, elas ainda enfrentam um sistema social que insiste em jogar tudo nas costas delas. É nesse ponto que entra a peça mais enraizada desse quebra-cabeça. O patriarcado coreano ainda dita as regras, e com ele a conta fica ainda mais alta. Número 4. O peso do patriarcado. Na ficção, os homens coreanos podem até parecer príncipes, gentis, românticos e sensíveis. Só que, fora da tela, muita mulher diria que a história é bem menos encantada. Hoje, uma parte enorme das sul-coreanas afirma que não quer casar nem ter filhos, e os motivos não são mistério para ninguém dentro do país. A violência doméstica ainda aparece com frequência, e o machismo segue vivo em praticamente todos os espaços. Mesmo com toda a modernização tecnológica, a Coreia manteve marcas profundas da sociedade confuciana. Os papéis tradicionais continuam presos ao passado, e isso atinge diretamente quem deveria estar no centro de qualquer política de natalidade: as mulheres. A formação feminina avançou muito. Elas estão entre as populações mais escolarizadas do planeta. Só que estudar não virou sinônimo de igualdade. A Coreia do Sul ainda tem a maior disparidade salarial de gênero da OCDE. Em média, as mulheres ganham quase 1/3 a menos que os homens, e nos espaços de poder, a distância fica ainda maior. Pouco menos de 1/5 do parlamento é feminino, e os cargos de liderança seguem dominados por eles. Essa desigualdade também aparece dentro de casa. Depois do expediente, a maioria das mulheres assume praticamente sozinha todo o trabalho invisível. Cuidam de filhos, cuidam do lar, administram rotinas e raramente dividem essa carga. O peso aumenta ainda mais por causa de um tabu que o país não superou. Ter um filho fora do casamento é visto como uma falha moral. Mães solteiras são discriminadas, perdem emprego, enfrentam preconceito nas escolas e muitas vezes são pressionadas a esconder a gestação ou entregar o bebê. Durante décadas, o país enviou milhares de crianças para a adoção internacional, porque as mães não tinham apoio algum, só tinham culpa. E quando uma mulher decide seguir com a maternidade, ela paga um preço alto. Perde promoção, perde espaço, perde fôlego profissional. A taxa de emprego feminino cai e a escolha acaba virando um dilema cruel. Ou a mulher sacrifica a própria carreira, ou tenta equilibrar tudo e desaba no processo.
Cada vez mais, elas preferem preservar o que ainda conseguem controlar. Continuam estudando, trabalhando e vivendo, mas deixam a maternidade fora da equação. Número 5. Machismo na política. E esse machismo todo não para na vida doméstica ou no ambiente de trabalho. Ele sobe até os palanques e toma conta das instituições. Para você ter uma ideia do nível do machismo, em 2023, um vereador da capital publicou num site oficial do governo um relatório onde dizia que as mulheres seriam parcialmente responsáveis pelo aumento das tragédias envolvendo homens. Parece brincadeira, mas não é. Segundo ele, a Coreia do Sul virou uma sociedade dominada por mulheres, que rouba empregos masculinos e deixaria homens sem namoradas, o que aumentaria a depressão masculina. O cara basicamente argumentou que os homens estão sem chão, porque as mulheres existem. Você pensa que é piada, mas está lá, registrado no site oficial do governo antes de ser apagado depois da repercussão. E quando a sociedade explodiu, com professores, estudiosos e até organizações de saúde mental classificando a fala como perigosa, irresponsável e misógina. Obviamente, ele tentou se explicar dizendo que tinha sido mal interpretado. Só que o festival de declarações surreais não acaba nele. Em 2019, durante a sabatina de uma candidata a juíza, um deputado do Partido Conservador decidiu que a formação, o currículo e as competências dela não eram tão importantes quanto o Estado Civil. No meio da audiência, ele olhou para a candidata e disse: "Você ainda é solteira, e o maior problema da Coreia é que as mulheres não estão dando à luz. Você tem um currículo excelente, mas, por favor, cumpra seus deveres para com a nação." A mulher estava ali para assumir um cargo jurídico, mas para ele o currículo que importava era só o útero dela. Assim como seu colega, ele desculpas depois, claro, mas a fala virou símbolo do machismo institucional. E tem o caso mais famoso de todos. O ex-presidente Yoon Suk-yeol construiu boa parte da campanha eleitoral dele em cima da narrativa de que o feminismo atrapalha relacionamentos saudáveis. Disse que a queda da natalidade acontece porque o feminismo impede os jovens de namorar, como se justiça social fosse responsável por casamento acabar. E ainda teve o atrevimento de afirmar que não existe desigualdade de gênero na Coreia do Sul, enquanto o próprio relatório da OCDE coloca o país entre os piores do mundo em igualdade, com um dos maiores gaps salariais entre homens e mulheres no planeta. Então, quando a gente fala que existe uma guerra de narrativas culpando as mulheres por tudo, não é exagero. Está vindo de vereador, de deputado, de ex-presidente. E isso molda a cabeça de muita gente, inclusive dos homens mais jovens, que já cresceram acreditando que estão perdendo espaço para as mulheres, quando, na verdade, o que existe é um país que modernizou a economia, mas esqueceu de modernizar a mentalidade. Esse clima cria duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, mulheres cada vez mais cansadas, pressionadas, desacreditadas na ideia de casamento e maternidade. Do outro, homens fragilizados, isolados, alguns sem traquejo social nenhum e repetindo discursos de ressentimento que vem de cima. E é desse cruzamento tóxico nasce o próximo problema. Os movimentos de homens e mulheres que simplesmente desistiram da vida social. Número 6. Movimento feminino. Depois de tantos anos carregando o peso de uma cultura que exige muito e devolve pouco, uma parte das mulheres decidiu que não vai mais seguir o roteiro imposto. Em protestos recentes, algumas chegaram a empunhar cartazes dizendo que não são máquinas de produzir bebês, um desabafo direto para quem insiste em colocar a responsabilidade da crise demográfica só nas costas delas. E algumas foram além. Surgiu um movimento conhecido como 4B, que significa 4 recusas: não namorar, não casar, não ter filhos e não manter relações com homens. Parece extremo à primeira vista, mas para quem vive sob pressão constante, essa escolha funciona mais como defesa do que como rebeldia. O 4B nasceu do cansaço. As mulheres trabalham mais, ganham menos, cuidam da casa quase sozinhas e enfrentam pressão para abandonar a carreira depois da maternidade. Além disso, ainda escutam autoridades dizendo que o problema da Coreia
é a falta de bebês, como se tudo dependesse exclusivamente do corpo delas. Em um ambiente hostil desse jeito, muitas pensaram que a saída seria não entrar mais no jogo. O movimento cresce principalmente entre jovens na casa dos 20 e 30 anos, que não querem repetir a vida que viram nas famílias anteriores. Elas viram mães exaustas, colegas demitidas depois de engravidar e amigas julgadas porque decidiram casar mais tarde. E olharam tudo isso sem enxergar vantagem nenhuma. Elas criam comunidades entre amigas, viajam sozinhas, apoiam empresas lideradas por mulheres e se recusam a entrar em qualquer dinâmica que as coloque de volta no papel de cuidadora, babá, dona de casa e funcionária subaproveitada ao mesmo tempo. E isso, claro, vira combustível para outra guerra silenciosa, porque enquanto o 4B funciona como válvula de escape para muitas mulheres, também alimenta o ressentimento de uma parcela dos homens, especialmente os que já vivem a crise de isolamento, falta de autoestima e frustração que a gente vai falar agora. Número 7. Isolamento masculino. Enquanto muitas mulheres se afastam de um sistema que só sobrecarrega, uma parte dos homens acaba sumindo dele de outro jeito. Não é desaparecimento físico, é social. A Coreia vive hoje uma onda silenciosa de isolamento masculino, um fenômeno que mistura pressão, medo, frustração e solidão. Sozinho já seria um problemão, mas dentro de um país onde quase não existe filho fora do casamento, vira um desastre completo. Quase metade dos homens coreanos entre 25 e 49 anos nunca casou. Muitos querem namorar, querem se aproximar, querem construir uma vida, só que não conseguem. Pesquisas mostram um abismo entre o interesse masculino e o feminino. Uma boa parte dos homens gostaria de conhecer mulheres novas. Do lado delas, o interesse cai pela metade. E mais de 40% das mulheres afirmam não querer qualquer interação com homens no momento. É como se o país estivesse dividido em duas trilhas que já não se encontram. De um lado, mulheres exaustas, cansadas da cobrança. Do outro, homens que não sabem mais como se aproximar sem medo de parecer inadequados. E isso não veio do nada. Desde cedo, eles crescem ouvindo que precisam ser fortes, perfeitos e incansáveis. Quem não acompanha esse ritmo se sente fracassado. A partir daí, nasce o isolamento. 5% dos jovens vivem em reclusão extrema, algo parecido com o hikikomori japonês. Passam meses inteiros em casa, sem estudar, sem trabalhar, sem sair, se tornando jovens desconectados da vida real. Esse isolamento também alimenta ressentimento, especialmente entre os que seguem grupos antifeministas online. Não por acaso, cerca de um quarto dos homens de 20 anos diz ter simpatia por esse tipo de movimento. O resultado é simples: menos namoro, menos casamento, menos bebês, e uma geração inteira crescendo sozinha. Número 8. Incentivo. Nos últimos 15 anos, a Coreia gastou fortunas tentando convencer as pessoas a terem filhos. Foram pacotes de ajuda, bônus, prêmios, apoio pós-parto e programas que deixaram o resto do mundo perguntando se aquilo era solução ou desespero. O curioso é que nada realmente funcionou. As empresas privadas também entraram nessa corrida. O caso mais famoso é o da construtora Buyung Group, que virou assunto no mundo inteiro depois de anunciar que pagaria o equivalente a $75 mil por bebê para funcionários. E quem tivesse 3 filhos podia escolher entre 300 milhões de wons ou morar de graça em um apartamento da empresa. Na teoria parecia motivador. Na prática levantava a pergunta que ninguém conseguia ignorar. Quem vai cuidar dessa criança quando os pais trabalham até às 8 da noite? O governo tentou seguir o mesmo caminho. Os bebês já nascem com pacote financeiro garantido nos primeiros anos de vida. Tem auxílio mensal, apoio pós-parto, bônus de enxoval e até subsídio para congelar óvulos. É o Estado dizendo que a mulher deve se apressar antes que seja tarde demais. Só que dinheiro não resolve falta de tempo, falta de equilíbrio ou falta de pai presente. Não resolve o estigma sobre mães trabalhadoras e não corrige jornadas que esmagam qualquer possibilidade de vida familiar.
Algumas cidades decidiram que o problema não era a falta de bebê, mas falta de casal. E criaram programas pagando para pessoas namorarem, noivarem e casarem. Parecia reality show, mas era política pública. E quando nada disso deu certo, surgiram propostas para importar gente. Desde babás estrangeiras com salário reduzido, até incentivos para homens rurais se casarem com mulheres de países vizinhos. Teve até parlamentar sugerindo isenção do serviço militar para quem tivesse 3 filhos antes dos 30. A verdade é simples. A Coreia não sofre por falta de vontade de ter filhos, sofre por falta de condições. Enquanto tudo for caro, exaustivo e desigual, nenhum cheque vai encher berçário nenhum. E você, sabia de tudo isso? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo. Até a próxima!